Shalom, irmãos! Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo. Eu mando um abraço muito especial para o Rodrigo, do Rodrigão Lanches. Tem um lanche muito gostoso lá. Que Deus o abençoe, viu, Rodrigo? Filho do Ciro, um grande amigo. Cirim, também, joguei bola com o Cirim, um grande amigo. O Pito, irmão também grande amigo, meu companheiro de vôlei, da época de vôlei. Que Deus abençoe essa família aí. E que possam crescer cada vez mais na presença do Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre Gideão. Foi uma sugestão de um irmão, do Paulo César, que falou alguma coisa comigo sobre Gideão. E eu falei com ele, então essa vai ser a mensagem de hoje. Vai ser sobre Gideão. Quem foi Gidom? Gidom era o seu nome original, né? Em hebraico. Ele é Gideão. É um servo de Deus, porque o anjo, quando o saudou, ele o saudou como servo de Deus. O anjo disse assim para ele: Yahvé está contigo, valente guerreiro. O povo passava por um momento, uma dificuldade muito grande. Os midianitas, os amorreus, os perseguiam, acabavam com as suas colheitas, roubavam seus animais, suas colheitas, e os que eles não conseguiam levar, eles matavam, perturbavam muito, deixaram o povo de Israel numa grande miséria. Irmãos, o que isso tem a ver com o dia de hoje? Pois é, Deus tem tudo para nos dar. O Senhor mesmo disse aos amorreus e diz para você hoje: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, dos medianitas, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Essa palavra serve para nós hoje porque as pessoas estão perdendo muito das suas colheitas, perdendo muito da sua riqueza, do seu poder. Os midianitas, os amorreus, ou seja, aqueles enviados pelo inimigo, têm roubado a sua paz, têm roubado a sua comida, e têm enganado a você. Mas muitos continuam andando atrás dos amorreus, dos midianitas, não dando ouvidos à direção que Deus nos orienta a seguir. Nós vamos falar sobre isso na mensagem de hoje, 17:25, mais ou menos. Nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? Gideão. Será que Gideão venceu alguma guerra? Perdeu a guerra? Como é que foi? Nós vamos ver, ok? Nós vamos orar. Senhor, clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, Senhor. Te louvamos e te glorificamos por tudo. Seja conosco, nos abençoe nesse programa, nesse resto de dia. Que a boa mão do Senhor, que está sempre estendida sobre nós, nos dê a bênção e que não falte a provisão do Senhor para as nossas vidas. Coloco muito especialmente a vida da minha mãe, a vida da minha netinha, a Júlia, no seu altar, Senhor. As dificuldades, assim como também te louvo, te glorifico, porque a Júlia passou alguns dias no hospital, mas hoje já recebeu alta, já foi para casa lá em Itaguaçu. Te louvo, te glorifico, Senhor, e peço que fortaleça a saúde dela, e abençoe nossa família, assim como todas as famílias que estão nos ouvindo e nos assistindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor. Com a minha voz, clamo ao Senhor. Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da Farmastore. Saúde em primeiro lugar. Farmastore, cuidando bem de você e da sua família. Até 50% de desconto à vista em medicamento. O telefone novo de lá é 997032575. Farmastore, Rua Moraes Carvalho 402, perto do Hospital de Resplendor. Café Expedicionário.
Tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o prêmio, o gourmet e o cappuccino. Café expedicionário. Se você ainda não mudou, mude, você vai gostar. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade. Tem também aquela sobremesa deliciosa, sorvetes, açaí e vitamina de açaí. Fica na rua São José 1146 e o telefone de lá é 999-91-2862. CS Celulares e Viveiro de Mudas Babilon. Um abraço aí para todos aí da CS Celulares e também do Viveiro de Mudas Babilon, lá de Itaguaçu. E que Deus abençoe todo mundo aí. Distribuidora Kaiser. A distribuidora Kaiser fica na rua São Pedro, número 119, em Resplendor. Telefone 3263-3355, 998-20-4503. Bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios e bebidas em geral para você. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone 33-99155-0245. Intimação. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Easy Informática, telefone 33-999-370233, 999-486909. Monte Serra, número 170, é o endereço de lá. Easy Informática. Farmavida, mais qualidade de vida para você e sua família. Um grande estoque de medicamentos, de cosméticos para você e sua família. O telefone 3263-2092, 991-650910. Fica na rua Legário Maciel 318. Um bom atendimento, entrega rápida e um preço baixo para você na Farmavida. E KGB e CIA. KGB e CIA tem sempre muitas novidades para você. A gente tem trabalhado muito com fotos. Leva sua foto para a gente restaurar fotos antigas, foto preta e branca. A gente colore a foto, coloriza, a expressão correta. A gente também restaura a foto, amplia, faz aquilo que precisar com a foto antiga que você tiver, além de revelar as suas fotos. Procure a KGB CIA. Também tem bíblias, chegaram muitas bíblias, estão chegando mais amanhã e depois, bíblias de letra grande, letra gigante, letra jumbo, bíblias de estudo. Tem as bíblias que eu uso muito aqui, a King James, eu sempre leio na King James. Tem a Peshitta, que é uma bíblia bem próxima do original, e tem também a LTT, que é outra também bem próxima do original. São editoras diferentes, e às vezes cada uma pega de uma base, de um pergaminho, e os pergaminhos são todos iguais, mas às vezes quem traduz do hebraico para o português tem uma diferençazinha, Quem sabe mais hebraico tem mais assim noção do hebraico e do português, porque tem muitas expressões no hebraico que às vezes, quando traduzida ao pé da letra, ela não dá o sentido para nós. Vou te dar só um exemplo. Por exemplo, se você fala com um americano, você é sapo. Se ele for traduzir, ele não vai entender. Ele me chamou de sapo, eu não pulo, eu não coacho, mas é mais ou menos por aí. São expressões que a gente usa no dia a dia, mas que tem na verdade um outro significado no seu na nomenclatura, tá? A palavra quer dizer exatamente outra coisa, mas a gente usa como um outro sentido, ok? Pois é, então daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais um louvor e na mensagem de hoje. Irmãos, a versão que eu uso é a versão King James, conforme eu falei. Hoje nós vamos ler sobre Gideão.
Gideão, vamos ler no livro de Juízes 6, a partir do 13. Aliás, eu vou ler a partir do 11. A palavra do Senhor diz assim: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianistas como se fosse um só homem. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor, por essa palavra maravilhosa, porque nós não temos capacidade de nada, mas é o Senhor quem nos capacita para trabalhar na sua obra. Por isso te louvamos, te glorificamos e pedimos que adestre as nossas mãos para trabalhar cada dia mais no serviço do Senhor, como instrumento em suas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra diz que novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo, ele, Yahvé, os entregou nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Vocês se lembram que quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, Mar de Juncos, ou Mar Vermelho, ali na praia de Nueiba, ele atravessa para Midian. Midian hoje é a Arábia Saudita. Sabia disso? Midian era a Arábia Saudita. Existia uma aldeia naquela época, naquela região, chamada Iatrib. Iatrib. Possivelmente essa é uma das grandes cidades hoje da Arábia Saudita, ou Meca ou Medina. A cidade de Iatrib foi fundada por judeus. Ali morava Jetro, sogro de Moisés, e Moisés se casa com Zípora, e depois ele leva o povo na direção de Israel. Grandes bênçãos aconteceram. Aqui havia pouco tempo que eles haviam chegado na terra de Israel, grandes vitórias eles tiveram, mas era um povo difícil, Por que a gente sabe que tinha pouco tempo? Irmãos, nem os reis ainda não tinham. Era na época ainda dos juízes. Vocês se lembram dos juízes? Sansão foi um juiz, né? E aqui era o tempo dos juízes. Os juízes antecederam aos reis, né? Rei Saul, depois rei Davi, rei Salomão. Então, e o povo começou a adorar Baal. Baal sempre foi uma dificuldade para Israel, né? Baal, o anjo, e esse anjo, irmãos, é outra teofania, onde fala que o anjo do Senhor olhou para Gideão, está até o nome todo, o anjo do Senhor, está tudo em maiúsculo, né? Então é o próprio Senhor Jesus em uma teofania,
uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Ele vem como anjo do Senhor. Ele apareceu, sentou debaixo do carvalho e ali ele orientou a Gideão que preparasse para uma grande vitória. Mas é interessante que ele pede a Gideão, né, que destruísse o altar de Baal que o pai dele tinha. Olha como que o povo estava idólatra, né? O próprio pai dele tinha um altar para Baal e tinha um totem para Azera, ou Asherah, né, no original. Essa é a mesma Ishtar, lá dos babilônios. Vocês se lembram dela? Pois é, Ishtar é o nome de Esther. Aportuguesado é Esther. É a deusa da fecundidade, né? É aquela que tentou transformar uma ave, curar uma ave, não conseguiu transformar ela num coelho, né? Esse coelho bota ovo, né? Vocês lembram dessa história? Pois é. Então, comer ovo desse coelho aí tem a origem pagã, viu? Tem origem pagã. Aliás, quase todas essas festas que são comemoradas pela religião, você entendeu? São festas de origem pagã, né? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, a Páscoa não é a ressurreição de Jesus, né? A Páscoa de verdade, você pode olhar lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? Quando Deus orienta a Páscoa. Pessá é o anjo passar por cima daquela porta, daquela casa que não tinha sangue nos pórticos e nos umbrais. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós achamos que não tem problema, mas a gente tem que fugir do mal e da aparência do mal. Não tem nada a ver comer um ovo de Páscoa. Você corre os seus riscos, né? A orientação do Senhor é essa aí, né? Então, irmãos, até o pai, né, de Gideão tinha um altar para Baal, que é o Deus Sol. Por causa desse Deus Sol, o dia de guarda foi mudado de sábado para domingo. Domingo é Sunday, dia do Sol, dia do Deus Sol. E um totem para Asera, né, essa Esther que eu falei. E ele falou assim: você vai lá e destrói o altar que seu pai tem. Tá? E era um momento em que Deus falou que daria a Gideão uma grande vitória. Uma grande vitória. Apesar de tudo, o povo já estava clamando. Os midianitas, eles, cada dia, desde que eles começaram a perturbar, foi Deus que os trouxe para fazer um juízo sobre Israel, viu, irmãos? A mão deles ficava cada dia mais pesada. Tanto que, quando o anjo encontra Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, né? No lugar onde se fabricava o vinho. Para enganar os midianitas, para ele não perder aquele trigo que era o alimento deles. Os midianitas vinham, roubavam, matavam, e botava até fogo, né? Estragava toda a colheita, matava os animais. Sempre que eles estavam se preparando, né, para poder fazer a colheita, eles vinham e faziam isso. Israel estava numa grande miséria, né? E o capítulo 6, verso 6, a palavra diz assim: por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Aqui está a chave de tudo. Meu irmão, a sua vida está difícil, você está lutando, não está achando solução? Está aqui. Comece a clamar pela misericórdia de Deus, né? Deus não tem prazer em trazer os midianitas sobre a sua vida, em tomar a sua colheita, em tomar, né, o seu vinho, né, em estragar os seus plantios, matar as suas criações. Deus não tem prazer nisso não. Mas Deus faz juízo para trazer o homem, para dar chance ao homem para se render a Ele. Então foi isso que aconteceu. E o povo começou a clamar, buscando a Deus. Então o Senhor enviou um profeta
que exortou, assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos que vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses, com D minúsculo, e o poder dos amorreus e dos moabitas, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Deus ainda reclama que Deus fez de tudo, mas eles não deram ouvidos. Irmãos, Deus faz de tudo para você ouvir o chamado dele. Ele faz de tudo para te alcançar, mas você vira as costas. Volte-se para o Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Breve está o dia, perto está o dia de Jesus voltar. Então, Gideão ali naquela situação, ele faz ele faz uns pedidos a Deus, para que ele provasse para que o próprio Senhor provasse ali que era verdadeiramente o chamado dele, e depois vão para a guerra, quando o Senhor então pede para que ele deixasse, convocasse as nações, as tribos, e Deus disse assim: agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir. Ficaram apenas 10.000. 10.000 de 22, aliás, de 32, 22.000 homens saíram, porque eram muitos midianitas e muitos amorreus, eram muitos. Aí o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso, faze-o descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Então Gideão levou o povo, os soldados, para a beira da água, e o Senhor lhes orientou: separai todos aqueles que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. Irmão, aquele que não foi prevenido, não bebeu a água com prudência, este foi deixado de lado. O Senhor não quer, não chama os imprudentes, o Senhor chama os prudentes. Olha que interessante, Então ficaram 300 soldados. Mas como que 300 soldados iam vencer um exército tão grande? Na Bíblia acho que nem cita quantos mil tinha ali. Depois eu vou ver se eu consigo achar em outra fontes históricas, às vezes tem também, só para dar uma noção para os irmãos. Mas eram muitos mais, Se 32.000, 22.000 estavam com medo, então eles deviam ser 40, 50 mil, E o povo de Israel é um povo que guerreou, mas não era um povo que vivia de guerra. Era um povo que queria viver em paz. Já os outros viviam tentando conquistar terras uns dos outros, eram mais acostumados nas batalhas. Foi então que o Senhor deu a orientação, Assim como o Senhor te dá a orientação de vencer, meu irmão, o que parece uma coisa assim impossível de acontecer, pois é. O que o Senhor orienta para você? Que existe um céu, uma vida eterna, que em breve Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja, a igreja fiel do Senhor. Nós falamos agora há pouco lá na loja, inclusive o Paulo César e eu, de um sonho que eu tive. Era um trem, e esse trem, muita gente ficou para trás, desceu, parou, olhou para os lados. Quando eles voltaram, o trem já tinha partido. Vários vagões, quer dizer, várias igrejas, um só corpo, mas várias igrejas. Aí, irmãos,
como parece uma coisa impossível, né? Muita gente pensa, Jesus não vai voltar nada, esse negócio de arrebatamento. Pois Gideão pensou a mesma coisa. Olha que coisa difícil, com 300 soldados, como é que eu vou vencer os midianitas, né? E os amalequitas? Como? Mas o Senhor é aquele que peleja suas causas impossíveis, para mostrar que Ele é Deus. E aí Ele levou a todos a subirem no monte, e Ele orientou que eles se repartissem em 3 pelotões de 100 pessoas, colocassem tochas dentro de cerâmica, né? Aquele vaso de cerâmica. Então eles dividiram em 300, cercaram o acampamento deles, né? E quando eles chegaram, houve o comando, o toque da trombeta. O toque da trombeta, meu irmão, hein? O que parecia impossível lá, né? Parece impossível aqui. Todos os dois vão ter toque de trombeta, né? Gideão teve o toque da trombeta e o povo venceu. A igreja fiel vai ouvir o toque da trombeta e vai vencer. Aí assim que o toque da trombeta, né? O chofar foi tocado, eles quebraram aqueles vasos e aquela luz apareceu de repente, aquilo tudo escuro, meia-noite, né? O povo, os midianitas e os amalequitas se assustaram e começaram a matar uns aos outros. A palavra diz assim: enquanto os 300 homens soavam os chofares e as trombetas, Yahvé, o Senhor, fez com que todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-Sita. Pois então, irmãos, aqueles grande quantidade deles se mataram, e outro tanto fugiu, né? E eles foram perseguidos, né? E foram mortos. Inclusive 2 príncipes deles foram mortos, né? Oreb e Zeeb, e eles tiveram as cabeças cortadas, né, e apresentadas ali a Gideão como prova de que os príncipes haviam sido mortos. Assim, irmãos, mais uma grande vitória do povo de Deus. Um povo pequeno, mas até nem tem muita força, mas tem um Deus que peleja por eles. Nós, em relação ao mundo, somos pequenos, somos um povo pequeno, mas nós temos um Deus que peleja as nossas causas. Se você sabe aonde colocar a sua dependência, aos pés do Senhor. Busque, que a fonte é a mesma. Assim como Gideão venceu, você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir um louvor chamado Gideão. Elian Oliveira. Irmão, chegando ao final do programa, agradecendo a KGBC, a Farmastore, Café Expedicionário, Tititi Lanches, Táxi Vitória, também Viveiro de Mundo das Babilônia, CS Celulares, a distribuidora Kaiser, Loja Intimação, Easy Informática, Farmavida e Cantina El Shaddai, melhor salgadinho da região. Cantina El Shaddai. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Vou correr um pouquinho mais aqui para terminar, para dar tempo de tocar o louvor que a Patrícia me pediu. Meu Deus vence batalhas. A todos, shalom, a paz do Senhor.